Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 35, a palavra do Senhor vai nos descrever desta forma: E levantando-se de manhã muito cedo, e estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Observando a palavra de Deus, nós vamos encontrar no Evangelho de Marcos, a qual um relato acerca do Senhor Jesus Cristo, em que muito me chamou a atenção. Jesus, saindo da sinagoga, ele vai na casa de Simão e André, juntamente com Tiago e João, e a Bíblia descreve que, estando deitada a sogra de Pedro, com febre, logo lhe relataram a Jesus. E a Bíblia descreve que lhe impôs as mãos e logo ela foi curada. Mas o versículo 35, o que me chama a atenção depois desse episódio é que, ao invés de Jesus Cristo ficar e estar diante de uma comunhão com os seus discípulos e junto com a sogra dele, deste Pedro, ele simplesmente vai se levantar de madrugada. Em algumas traduções diz: e se levantando Jesus pela terceira vigília da madrugada, aproximadamente 4 horas da manhã, ele vai orar e vai se afastar dos seus discípulos para orar. E a Bíblia vai descrever que, neste afastamento e distanciamento dos seus discípulos, ele vai se aproximar mais do Pai. Por quê? Sendo ele Deus, precisa orar? Sendo ele Deus, precisa se ajoelhar? Sendo ele Deus, precisa conversar com o Pai? Cristo nos deixa uma grande lição. Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 5 diz: tem em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo ele Deus, versículo 6, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, se fazendo homem, sendo homem se fez servo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Nós temos que lembrar que, mesmo o Espírito estando em nós, este Espírito não nos rouba a nossa humanidade. E Jesus veio nos provar isso. Mesmo sendo Deus, ele precisa da koinonia, comunhão, falar, oração, dialogar. Porque, ao invés de ele simplesmente divulgar o milagre que foi feito à sogra de Pedro, ele foi entrar num particular com o Pai. Queridos, a oração é o bem mais precioso que o Senhor deixou para nós. O diálogo com Deus é aquilo que nós temos que entender, é uma ponte que conecta a terra com os céus. É por causa da oração que descreve em Êxodo, capítulo de número 8, versículo de número 23. Oramos, jejuamos, e Deus se moveu por nós, por causa das nossas orações. Salmos 12, verso 5, por causa do clamor do meu povo, do gemido do meu necessitado. Então eu, Deus, me colocarei de pé no meu trono e pelejarei por vós. É sempre a oração. O mesmo Jesus, em Mateus capítulo de número 6, verso de número 6, ele vai nos ensinar assim: olha, então entre no teu quarto, feche a porta, ora ao teu Pai que te vê em secreto, e aquele que te vê em secreto, em público, ele te recompensará. A oração, querido, Donald Stamp, comentarista da Bíblia Pentecostal, ele comenta dizendo que o princípio da oração é primeiro ouvir para depois falar. O quanto Cristo não falava. Às vezes esse mesmo Cristo que operava milagre, ele ficava metade de dias falando. E Cristo quase não suava ou não suava para fazer os milagres que fazia. Porque ele não está deixando a lição. Quanto mais você suar em oração, menos você vai sangrar no dia da batalha. Porque se a oração é o caminho que nos aprofunda a Deus,
e nos faz as nossas raízes, que é plantada junto ao ribeiro, ser mais profunda, por que recusamos esses pedidos? Por que deixar esperando aquele que há tanto tempo te espera, que é Deus? Está na Bíblia, tudo está na Bíblia. Isaías capítulo de número 7, versículo de número 14, vai descrever desta forma a palavra: e a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele está à nossa disposição, está conosco, e todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Ele se coloca à disposição a nós todo momento. E por que nós não falamos com Deus? Ou só buscamos quando estamos aflitos ou quando foge a situação do nosso controle? Não, esse Cristo acabou de sair de uma situação muito glorificante. Por quê? A sogra de Pedro é curada e ele ainda vai orar. Ele não foi fazer festa, ele foi orar. Lucas capítulo de número 22 diz a Bíblia que costumeiramente ele estava ali para orar. Aonde? No horto do Getsêmani, no vale de Cedron, no Monte das Oliveiras. Meu Deus do céu! Se costumeiramente ele estava ali para orar, sendo Deus, e eu que sou homem, não tenho meu devocional com ele. Aí nós olhamos para a luz da palavra e ficamos envergonhados, porque quando eu encontrei que o tempo mínimo de oração não é 5 minutos em que nós pensamos que está bom para Deus, a própria Bíblia fala que, voltando Jesus de um tiro de pedra, encontrou os seus mesmos discípulos dormindo. Ele disse: não podeis velar comigo 1 hora? Irmãos, pasmem, mas o tempo mínimo de oração para falar com Deus e detalhar tudo quanto você tem vivido com Ele e agradecer, 1 hora. Por quê? Tempo não importa para aquele que ama a presença mais do que as coisas. E tempo para Deus importa quando você coloca-se diante da presença dEle. A palavra de Deus diz assim: não vos apresseis em sair da presença de Deus. O mundo estava com pressa, o mundo estava correndo, tinha muito pouco tempo para falar com Deus e reclamava do tempo. Mas Cristo, sendo Deus, Ele nos ensina o caminho da oração. E quando nós não queríamos buscar em Deus voluntariamente, Deus, Ele parou o mundo. Para entendermos que o segredo da oração não é simplesmente se colocar na situação se vitimizando por causa dos problemas, mas é sobrepor sabendo que o teu Deus é muito maior do que tudo e todas as coisas. Se nós formos olhar para o tempo em que todos os homens, grandes homens de Deus na Bíblia oravam, eu tenho que citar. Abraão dizimava até o seu tempo, 2 horas e 40 minutos para falar com Deus. Só para falar com Deus e agradecer. Nós vamos olhar para Daniel capítulo de número 10. A Bíblia diz que ele estava orando, jejuando, por 3 semanas. 21 dias. E no final da tua oração, o que me chama a atenção é o seguinte: Gabriel fala assim: olha, desde o primeiro dia temos ouvido as suas palavras, e eu desci aqui por causa das suas palavras. Oh Deus! Abacuque se coloca na torre de vigia, ele está orando a Deus. E no capítulo de número 2 ele descreve assim: me colocarei de pé para ouvir o que o Senhor tem para falar comigo. Meu Deus do céu. Querido, não queira esperar de Deus as respostas que você quer dentro do teu tempo. Porque o não de Deus é tão perfeito quanto o sim, mas ame a presença muito mais do que as coisas. Ame a Deus muito mais do que tudo que está no teu coração, porque a oração que Deus responde é a oração que está alinhada com a tua vontade. Alinhada com a tua vontade é entender que mesmo não de Deus, que simplesmente vai contra a minha vontade, nós temos que compreender essas coisas.
em que o Senhor que nos chama para o compromisso da oração, Ele quer alinhar o nosso propósito com um dele. Espera aí, vamos lá. Deus não responde oração só para satisfazer o teu pedido e te fazer feliz. Deus responde a tua oração para satisfazer o teu propósito, o propósito de Deus. Vamos ver na Bíblia? Tudo na Bíblia. 1 Samuel, capítulo de número 1, está uma moça chamada Ana, impossibilitada de dar filho, porque no versículo de número 5 descreve desta forma que Deus cerrou a sua madre. Tudo bem, Deus cerrou a madre dela. Mas ela vai subir a Siló e vai orar ao Senhor no íntimo da tua alma. Os seus lábios estão balbuciando, as lágrimas estão rolando, e ela está fazendo voto no teu coração, junto a Deus. Se o Senhor me der um filho varão, entregarei ele todos os dias para viver na tua casa. Ah, irmãos, quem está de fora não sabe o grande problema que ela está passando por dentro. E Eli fala assim, aparta de ti este vinho. E o que me chama a atenção é que a intimidade que você tem com Deus é com Deus, não pode ser transportada e transmitida a homens. Não compartilhe as suas lágrimas ou os seus problemas com aqueles que não compreendem as suas lágrimas. Ela responde, sofro de uma grande aflição. Ela não disse qual era. Ela só disse, sofro de uma grande aflição. Porque aquele que não compreende as minhas lágrimas, então ele não tem possibilidade de resolver o meu problema e não precisa saber dele. Salmo 121 descreve assim desta forma, eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra e tudo que nela há. Peter, eu cheguei no fundo do poço, agradeça que esse poço tem fundo, porque agora você tem uma base para que se sustente as suas pernas e os seus joelhos, para que você possa olhar para cima e clamar o Deus que está nos céus. Entender que Deus respondeu ao clamor dela, lhe dando um filho, ela devolve ao Senhor para viver no teu tempo, porque enquanto ela precisava de um filho, Deus precisava de um sacerdote, de um profeta e de um juiz. Tudo que está alinhado diante do propósito de Deus, junto à tua oração, não é só para alegrar a tua vida, mas sim para mudar o contexto da tua geração. Oh, aleluia! Se Deus, Pai, atendesse a oração de Jesus quando disse em Lucas 22, aparta de mim este cálice, nós não estaríamos aqui, frente a frente, eu aqui e você aí, ouvindo Deus falar no nosso coração. E ele ouviu um não de Deus, a qual este mesmo simplesmente brada dizendo, mas não seja feita a minha vontade, todavia seja feita a tua vontade. Eu quero deixar esta palavra para você, para que nós voltamos aos princípios, ao caminho da casa do oleiro, à meia-noite do lado da cama, as lágrimas derramadas de gratidão, o calor e a chama acesa no espírito, o joelho redobrado no chão em casa, construindo nós um altar secreto, porque Deus, como a cabeça do corpo, sendo nós o corpo e membros uns dos outros, quando Deus quer abençoar o corpo é no templo, mas quando Deus quer ter um particular com o membro é no quarto. Aleluia, aleluia. Nunca perca a tua comunhão com Deus e não deixe que quando a rotina de todas as coisas voltarem, faça você perder esse momento de oração com o Pai. Vale muito você dobrar o joelho e falar com Deus. E por experiência própria, eu quero vos deixar esta lição. Ninguém sai do mesmo jeito que entrou depois de uma oração. Você entra triste, você sai sorrindo e sai alegre. Você entra abatido, você sai de lá revigorado e de pé para engrandecer, para louvar e para agradecer o nome do Senhor Jesus. Queridos, que esta palavra fale no vosso coração, que em todo tempo seja alva as suas vestes e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Jesus orou, você também tem que orar. Deus abençoe em Cristo Jesus.